que é o... Agora vamos elementos de um circuito elétrico, né? Veja que nós estamos falando de corrente elétrica, mas já dentro do contexto do circuito. Desde lá do início, eu falei de corrente elétrica, já mostrando um circuito para vocês. O próprio livro já mostra, que é para você já ir se habituando ao ambiente de estudo, que é nós vamos estudar corrente elétrica, mas é dentro de um circuito. Aí veja só, elementos de um circuito, está aqui o circuito. Ó. O que é que esse circuito tem? Uma fonte, que é a pilha, um aparelho, que é a lâmpada, e fios de ligação. Quando isso aqui tudo está funcionando, aí você vai ter corrente elétrica circulando por esse circuito. Então a corrente aqui, ó, a letrinha que representa a corrente é o I. Ó, a corrente aqui, ó, indo para cá, alimentando a lâmpada e voltando para a pilha. Ok? Só que a gente vai também estudar circuito elétrico não só olhando as figuras reais dos aparelhos e das fontes. A gente usa símbolos para representar no circuito esses aparelhos e essas fontes. Um exemplo está aqui, ó. Uma fonte que está alimentando um circuito, ela é representada por esse símbolo aqui, ó. Duas barras verticais, onde a maior é a positiva, a menor sempre é a negativa, e esses fios aqui, ó, um pedaço de fio de um lado, um pedaço de fio de outro, indicando que esta fonte, né, este gerador, que é o gerador de energia, ele está ligado no circuito. Então aqui é o símbolo do gerador, certo? E a lâmpada, que é o aparelho, né, ela é representada por esse símbolo aqui, ó, o resistor, ok? Às vezes o resistor é representado por este símbolo aqui. Então, imagine agora este desenho, em vez de você ter uma pilha propriamente dita desenhada aqui no circuito, você tem isso. Em vez de você ter a lâmpada, você vai ter aquele símbolo lá, o resistor. É o que a gente vai se deparar de agora em diante quando a gente estiver estudando circuito elétrico. Ok? Então veja que a gente falou agora, ó, de gerador e de resistor. Então nós já estamos falando do resistor. Então vamos continuar falando dele aqui, ó. Uma característica do resistor, que é o aparelho que está ligado no gerador para compor o circuito, é que todo resistor ele oferece resistência. É isso mesmo. Todo aparelho que você liga numa tomada, um computador, um liquidificador, um secador de cabelo, uma televisão, todo aparelho quando está ligado numa fonte para ser alimentado, ele oferece resistência. Como é que a gente calcula a resistência de um resistor? Através da lei de Ohm, que é essa fórmula aqui, ó. Resistência é igual a U dividido por I, certo? Onde R representa a resistência e U representa a tensão da fonte e I representa a corrente que circula no aparelho. Então, tá aqui, ó, considerando um resistor, ó, considerando esse resistor ligado a uma fonte U, sendo alimentado por uma corrente, como é que a gente calcula essa resistência? Bom, a resistência vai ser igual à tensão no qual está ligado esse resistor, dividido pela corrente que o alimenta. Então, aí é a chamada lei de Ohm. Mas tem situações que a gente quer calcular, além da resistência do resistor, quer calcular também a resistência dos condutores, dos fios condutores que fazem parte de um circuito. Porque os fios condutores que fazem parte do circuito também oferecem resistência. Aí, quando se tratar dos fios, a gente calcula a resistência de um condutor com esta equação, que os elementos são resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do condutor, do fio, dividido pela sua área de seção transversal. Essa área de seção transversal representa a grossura do fio, a bitola do fio, certo? Aí a gente pega todas essas informações, joga aqui nessa fórmula e calcula a resistência do resistor. Professor, e o que é essa resistividade? É a característica do material, é o que representa o tipo de material, no caso o cobre, um fio de cobre, ele tem uma resistividade diferente de um fio de alumínio, porque eles têm capacidade diferente de conduzir. Então a resistividade ela depende do tipo de material, e cada material
vai ter a sua resistividade. Aqui a gente tem a tabelinha de algumas resistividades, alguns materiais, certo? Aí, ó, estamos falando de resistência, né? Quando a gente for calcular a resistência, a gente vai ter que usar esse símbolo aqui, ó, para representar a unidade de resistência. Então, resistência elétrica é medida em ohms. Esse símbolo aqui representa o ohms, que é a unidade de medida de resistência elétrica, certo? É uma letra do alfabeto grego chamada de ômega, certo? E aí, depois de saber essas duas fórmulas aí da resistência, uma para o condutor e uma para o resistor ôhmico, tem esse gráfico aqui, que é o gráfico do resistor ôhmico. Vai ter algumas situações onde a gente vai trabalhar questões de resistência analisando o gráfico. E o que você precisa entender é que todo resistor, quando ele é ôhmico, o gráfico é uma reta inclinada, porque a resistência de um resistor ôhmico ela é constante, né? Ela não muda. O que vai mudar é as fontes que você vai ligar ao resistor e as correntes que vão passar por ele, mas a resistência do resistor é uma característica do aparelho, ok? Então a aula de hoje termina por aqui. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esse assunto, viu? A este capítulo 6. Então por hoje é só. Até a próxima aula.